Graça e a paz, meus amados irmãos. Nós estamos aqui mais uma vez na terça-feira, nosso culto de doutrina, para mais uma vez compartilhar o estudo da palavra do Senhor. E dessa feita nós vamos continuar trabalhando os pilares da fé. Nós já falamos com a igreja de alguns pilares. Semana passada nós estivemos falando sobre somente a graça. Tivemos alguma dificuldade com a exibição, deu um problema na rede, mas nós conseguimos exibir isso para a igreja porque copiamos e enviamos pelo YouTube. Hoje nós queremos dar continuidade ao estudo e vamos esperar um pouquinho só para os irmãos irem chegando, irem se aproximando. A nossa igreja ela continua trabalhando, utilizando os recursos da mídia para poder compartilhar com a igreja o estudo da palavra. Nós não estamos deixando de lado os nossos cultos regulares, terça-feira culto de doutrina, quinta-feira culto de oração. Nós estamos usando esses dias como horários normais de culto, embora fazemos isso via internet, mas ao mesmo tempo também não estamos deixando de lado o nosso culto de domingo, o nosso culto que infelizmente não podemos realizar na nossa igreja, no nosso templo. Realizamos esse culto nos lares. E é uma oportunidade, como eu estava dizendo domingo passado, é uma oportunidade maravilhosa de nós levarmos o púlpito à igreja. Ou melhor dizendo, levarmos o púlpito à casa dos irmãos. Deus está nos dando a oportunidade de levar a igreja até a casa dos irmãos. Todo o tempo a gente percebe claramente que essa relação adorador, membro, igreja, ela não pode ser dividida, ser eliminada. Enquanto a igreja estava nas casas, se reunia nas casas, mas o contexto de eclesia, o contexto de reunião de santos, toda a integridade, com toda a fidelidade, porque havia toda uma liturgia que envolvia a igreja primitiva. E nós estamos tendo a oportunidade hoje, na nossa geração, no nosso tempo, de poder experimentar a mesma dinâmica, só que nós estamos fazendo isso virtualmente. Então, é uma oportunidade que nós temos de poder fazer isso via internet e devemos manter parte disso, quando terminar toda essa situação de crise, de embates, aí, seja ele político, seja ele de ordem pública, de saúde. Depois que terminar tudo isso aí, nós continuaremos fazendo o trabalho, porque aí nosso grupo de mídia vai ainda continuar dando essa assessoria à igreja, apoiando a igreja nas redes sociais. Uma quantidade de irmãos que tem entrado aqui, estou vendo a irmã Severina, Cristiano, Marisa, nossa irmã Solange Aguiar. A paz do Senhor Jesus a todos. Muito bem, a paz do Senhor, minha irmã. A paz do Senhor, irmão Cristiano, irmã Severina. Deus continue abençoando. Irmã Jane Cabral, estou vendo aqui. Muito bem, é muito bom ter vocês aqui no nosso estudo bíblico. E hoje vamos estudar o Sola Fide, somente a fé. Vamos olhar para essa doutrina que faz parte do bojo das nossas principais doutrinas e que é também um dos pilares que fomenta e fortalece a nossa fé. Então, prepare aí o seu coração, vá já abrindo sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 1. Nós vamos usar 2 versículos do capítulo de Romanos para dar um ponto de partida ao nosso estudo. O pessoal da igreja já tem em mãos o material, porque nós já enviamos via aplicativo WhatsApp, o WhatsApp da igreja. Nós já passamos o material para os irmãos e vocês vão seguir a sequência aí. Vocês estão vendo esse material, não é da nossa produção, esse material nós colhemos e juntamos vários material para poder nós trabalharmos
aí com os irmãos. Vocês vão ver aí que ao longo do nosso estudo, vocês vão ver citações aí, R6 Pro, Hernando Dias Lopes, tudo para a gente poder tentar compartilhar com vocês da melhor maneira possível esse pilar da fé que tanto sustentou, né, os reformadores, que tanto deu ênfase e autoridade aos reformadores e que também sustenta hoje a igreja atual. O nosso irmão Azael Lima, glória a Deus, Deus abençoe nosso irmão que apareceu aqui no nosso grupo. Então vamos ler o texto da palavra do Senhor. Acho que a gente já tem um quórum suficiente para a gente poder começar o estudo, não é? Capítulo 1 do livro de Romanos, da carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 16 e versículo 17. Antes, vamos orar ao Senhor, vamos pedir a sua direção, pedir a sua graça, que Ele nos oriente na condução do estudo da palavra, que Ele nos dê o direcionamento, nós sejamos aqui abençoados, não é? Com mais o estudo da palavra do Senhor. Até porque é esse o nosso objetivo. A gente não pretende aqui criticar pensamento, fé de ninguém. O objetivo nosso é único e exclusivamente sustentar, fortalecer a fé dos nossos irmãos da 8ª Igreja Evangélica Congregacional Vale da Bênção. Tá bom? Nós vamos orar e depois nós vamos para o nosso texto devocional, tá bom? Antes de ler Romanos, vamos para o nosso texto devocional, que você deve lembrar, nós estamos fazendo a leitura do Novo Testamento todo e queremos terminar o Novo Testamento em um ano. Então, vamos ler depois o texto. Mas vamos orar ao Senhor, pedir a sua direção. Querido Deus, Pai de sua infinita misericórdia, nós te louvamos, nós bendizemos o teu nome, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos concede nessa noite, de em rede social, poder, ó Deus, compartilhar as verdades da Escritura Sagrada com nossos irmãos. Obrigado, Senhor. Pedimos a tua bênção sobre nós, a tua graça, a tua iluminação, para que nós tenhamos capacidade, condição de compartilhar a Escritura Sagrada. Senhor, desvenda diante de nós o conhecimento da tua vontade, que o meu irmão que está em casa, ele possa ter o esclarecimento necessário para compreender, ó Deus, esse pilar da nossa fé, que é somente a fé. Senhor, nos dirija, nos direcione, que tudo quanto nós já temos visto, ouvido, aprendido com relação à fé, nós possamos compartilhar aqui juntos e termos aqui um momento de reflexão na tua palavra, de meditação na tua palavra. Tu és o Senhor que nos acalma, tu és o Senhor que nos controla, que nos conduz, que nos direciona, e nós pedimos tudo isso em nome do teu Filho amado, que reina para todos sempre. Amém, amém e amém. Nossa irmã Maria Melo, nosso irmão Benilzo. Amém, glória a Deus. Maza França. É um prazer ter você aqui, minha irmã. Deus abençoe, viu? Vamos para a nossa leitura devocional, meu povo? Muito bem. Nós concluímos o último domingo a leitura da primeira carta de Pedro. Nós vamos começar agora a leitura da segunda carta do apóstolo Pedro. Segunda carta de Pedro, capítulo 1. Vamos ler esse capítulo todo, a nossa leitura devocional. Como eu disse ainda há pouco, nós, a nossa igreja, nós da 8ª Igreja, estamos lendo o Novo Testamento todo. É um objetivo nosso de ler como igreja juntos, todos os nossos cultos regulares, nós estamos lendo a Escritura Sagrada e de forma contínua, não é? E nós já estamos chegando no final, estamos agora na primeira carta do apóstolo Pedro, na segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 1. Então abra sua Bíblia aí e vamos ler a palavra do Senhor. Assim nos diz a Escritura Sagrada. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 1. Irmã Aldilene, irmã Madalena Luna, que bênção. Deus abençoe vocês aí. Vamos juntos aqui estudar a palavra do Senhor. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 1. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram a fé
igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Versículo 2: graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas nos torneis co-participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Versículo 5. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, e com o conhecimento o domínio próprio, e com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, e com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor, porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido, olha como diz o texto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência, mais uma vez Pedro diz, diligência, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição. Porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por essa razão, sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca destas coisas, embora estejais certos da verdade, já presente convosco e nela confirmados. Versículo 13. Também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, despertar-vos com essas lembranças, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Mas, de minha parte, esforçar-me-ei diligentemente, mais uma vez, por fazer que, a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo. Versículo 16. Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Versículo 18. Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em nosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Versículo 21. Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Meus queridos irmãos e irmãs, que Deus aplique então a porção da sua gloriosa palavra em nossos corações. Estou vendo aqui nosso irmão Josemar, nossa irmã Maria Josenilda, nossa irmã Jaqueline. Deus abençoe vocês aqui, juntos no estudo da palavra do Senhor. Muito bem, meus irmãos.
feita a leitura devocional, quero aqui orar a Deus, agradecendo por esse privilégio maravilhoso de poder folhear as Escrituras. Vocês ouviram uma leitura maravilhosa da Escritura Sagrada. E irmã Jô está entrando agora também, Deus abençoe. Vocês ouviram a leitura maravilhosa da Escritura Sagrada, esse texto maravilhoso da Palavra de Deus, que nos conforta, né? O apóstolo Pedro se colocando como testemunha ocular dos grandes e maravilhosos feitos da pessoa bendita de Jesus. E essa Escritura, irmãos, é a nossa única regra de fé e prática. É ela que fomenta as nossas convicções. Irmã Rejane está entrando agora também. Coisa boa, meus irmãos, receberem vocês aqui no nosso grupo. E nós ainda não começamos o estudo, viu? Certamente, vamos começar agora, irmã Rejane. Vamos orar agradecendo a palavra devocional lida? Pai Santo, Pai maravilhoso, obrigado pela Escritura. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de ler a Tua palavra. Obrigado porque nós estamos aqui reunidos, estamos aqui envolvidos no conhecimento da Tua palavra. Nada somos a não ser servos. E nada temos a não ser o Cristo. Aliás, nada é mais necessário a nós do que o Cristo e a Sua palavra. Aliás, Ele mesmo é a própria palavra, Ele é o Verbo, aleluia. O Verbo vivo de Deus que se fez carne e habitou entre nós. E nós temos visto, eu pelo menos há mais de 30 anos, a glória dEle manifesta em minha vida. Senhor, continua nos abençoando, continua nos direcionando, continua nos dirigindo. Continua, ó Deus, nos usando para a glória do Teu nome. Senhor, abençoa poderosamente cada um dos Teus filhos. Obrigado pela leitura da Tua palavra. Obrigado pelo conhecimento da Tua palavra. E eu te peço, Senhor, nessa noite, abençoa aquelas comunidades onde a Tua palavra não tem liberdade, onde a Tua palavra ainda não tem chegado, onde a Tua palavra ainda não tem sido lida na sua completude, na sua totalidade. Comunidades que têm apenas porções da Tua palavra. Senhor, envia tradutores, abre as portas para o conhecimento da Tua palavra no meio de toda essa geração. É o que eu te peço em nome do Teu Filho amado, que reina para todos sempre. Amém. Aí não tem. Papai está dando um estudo agora. Vá para lá, papai está dando um estudo. Não Tá tem água. Eu tô com sede. Vá pegar com a sua mãe, por favor. Tá bom? Mas não consigo. Meus irmãos, vamos abrir agora então o texto de Romanos, capítulo 1, versículo 16 e 17. Não consigo abrir a porta. Vá lá embaixo pegar com a sua mãe, por favor. Mas ela não tá lá embaixo. Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17. Mariana aqui pedindo água para mim. Veja só, meus irmãos. Ela já desceu, graças a Deus. Versículo 16 e versículo 17, assim nos diz a Escritura Sagrada. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá por fé. Muito bem. Você tem aí na sua mão o material que vai trabalhar exatamente esse pilar da fé, que é o sola fide, somente a fé. E antes de nós pensarmos diretamente, o primeiro slide aí vai tratar diretamente da condição humana, né? Da condição do homem diante de Deus. E nós não podemos começar o nosso estudo e falar sobre fé sem tão somente nós termos a oportunidade de olhar, né, para todo o contexto histórico, né, todo o contexto geral que envolve a condição humana e a necessidade de ter fé. Né? Então, no material que você tem aí, nós olhamos para a universalidade do pecado. Né? O pecado, ele foi passado para toda a humanidade, para todo o ser humano, e dessa feita, né, o pecado gerou uma inabilidade na humanidade, impedindo que a humanidade pudesse, por si mesmo, por sua própria condição, ter esse acesso para com o divino, para com o Deus Todo-Poderoso, né?
abriu-se uma barreira de separação entre a humanidade e Deus. E Romanos capítulo 5 vai tratar exatamente isso. Todos pecaram à semelhança do pecado de Adão. Romanos capítulo 5, versículo 12, vai nos dizer: portanto, assim como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então essa condição de inabilidade do homem em relação à sua relação com Deus trouxe consequências sérias à humanidade. O pecado trouxe consequências horríveis, né? Nós podemos citar algumas aqui. A incapacidade, por exemplo, do homem de se relacionar diretamente com Deus. Adão foi expulso do jardim e foi posta uma barreira, um obstáculo, para que ele não pudesse retornar à comunhão do jardim do Éden. E a mesma coisa aconteceu com a humanidade, e ela vai cada vez mais se afastando de Deus. Você vai perceber que a partir dali é Deus quem vem na direção do homem. O homem não tem mais nenhuma condição de vir na direção do Todo-Poderoso. Então é Deus quem intervém e que vem na direção do homem, sempre buscando, né? Na própria Gênesis nós encontramos o proto-evangelho, né? Quando Deus cria uma situação de trazer novamente o homem à sua comunhão, né? O Senhor inclusive sacrifica, derrama sangue ali no jardim do Éden, visto que o homem estava nu, incapaz, habilitado, sem condições de se aproximar de Deus. O próprio Deus propicia, ele promete, não é, a possibilidade de restauração a partir de quem? Do descendente da mulher, o descendente. Francis Lai, que coisa boa ter você aqui, meu filho. O descendente da mulher seria justamente esse elo de ligação, essa participação, não é? Inclusive, Cristo é a única ponte, né? Existem pensamentos, vários pensamentos aí. Eu já queria abrir aqui um precedente para dizer, irmão, que não é a cruz que une a mim e a você a Deus, não é? Uma certa feita eu vi um vídeo onde as pessoas estavam atribuindo à cruz esse elo de ligação. É aquela história do rapazinho que sai pelo caminho carregando a cruz, e ele percebe que a cruz é pesada, coisa e tal, e ele diz: eu vou cortar, e corta um pedaço da cruz. Mais à frente ainda sente o peso, irmã Marisa, sente o peso da cruz, e mais uma vez ele corta, e ele vai caminhando e vai seguindo, e lá na frente ele se depara com um abismo. Do outro lado está Deus, do lado de cá está ele, e diante dele está um abismo, muitas cruzes caídas lá embaixo no abismo. E aí ele tenta desculpa aí o espirro, quem estuda comigo sabe que todas as vezes que eu estou dando um estudo num ambiente fechado eu espirro. Tem nada a ver com coronavírus, pelo amor de Deus. Mas voltando àquela ilustração, o rapazinho joga a cruz para tentar passar o abismo, e ele não consegue, porque a cruz foi cortada e ela não completa o abismo. Meus irmãos, se nós fôssemos depender da nossa cruz para transpor a barreira que há entre Deus e a humanidade, nós nunca iríamos conseguir. Mas Cristo, aleluia, é essa ponte, esse elo de ligação, é Ele. Essa ponte é perfeita, glória a Deus. É claro que é estreita, e não são todos que vão passar por ela, mas ela é perfeita. Ela é desprovida de qualquer inabilidade. Ela foi feita exatamente do tamanho do espaço que há entre nós e o Deus Todo-Poderoso. Mas a verdade é que o pecado, né, por consequência, trouxe em primeiro lugar essa separação. Também Romanos capítulo 1, versículo 18 em diante, vai dizer que outra marca do pecado em nós é a incapacidade de reconhecer ao Deus genuíno e verdadeiro. Todas as vezes que o homem caído olha para Deus e ele procura ter qualquer relação com a divindade, a relação dele é idólatra. Ele olha para Deus e diz: esse animal é o meu Deus, esse sol é o meu Deus, essa natureza é o meu Deus.
O pecado nos inabilitou completamente de termos essa concepção clara da divindade. Apesar da revelação natural, né, de Romanos capítulo 1, apesar de Deus nos dar o conhecimento dele na natureza, mas a nossa capacidade, por conta da queda, nos inabilita de conhecermos o Deus vivo e verdadeiro. Não é? Há um livro, Fator Melquisedeque, que fala sobre essa marca de Deus, essa relação, esse conhecimento de Deus que ele impregnou, né, na humanidade, sobre ele mesmo. Mas só que esse fator Melquisedeque apenas revela a divindade. Não dá habilidade para o homem conhecer a divindade na sua totalidade. Hebreus capítulo 1, se você tiver aí a oportunidade de ler na sua Bíblia, Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2 vai nos dizer que outrora Deus falou para nós através dos profetas, mas hoje Ele fala através do Filho. É Jesus Cristo que é a única voz capaz de ser ouvida, e é a palavra que Ele também é a palavra, a única voz capaz de ser ouvida que revela a Deus na sua claritude, na sua totalidade. Então, meus irmãos amados, outra coisa que o pecado trouxe a nós, morte eterna. E essa é a pior das consequências do pecado, porque ele não apenas não nos inabilitou diante de Deus, mas ele nos colocou numa condição de separação total de Deus. Então não haveria outra condição, outra maneira, senão o Senhor mesmo, pelo seu braço forte, perpetuar essa salvação através de Jesus Cristo, e como disse Romanos que lemos aqui agora, pela fé. Então, meus irmãos, Romanos 3:23 também vai nos mostrar claramente, né? Se você puder abrir aí a sua Bíblia, está bem pertinho de você, Romanos 3:23, nós vamos ler a condição e a situação do homem caído. Pois todos pecaram, e a minha versão é muito boa quando ela diz, carecem da glória de Deus. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, irmãos, o ser humano sem Deus está nessa situação que você está lendo aí. Morto, escravo do pecado e do vício. Se você puder abrir sua Bíblia aí em Efésios capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 3, nós vamos ter isso melhor descrito, né, pelo apóstolo Paulo. Veja como é que Paulo nos diz aqui em Efésios capítulo 2, de 1 ao 3. Ele nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. E aí Paulo, versículo 2, nos lembra, nos quais andastes outrora. Em que condição? Olha o versículo. Segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Olha aí a primeira coisa que nós podemos aplicar aqui para nós. Qual era a minha condição? Qual era a sua condição de vida outrora? Além de estarmos atrelados a um charco de lodo, nós éramos filhos da desobediência. Não havia em nós, meus irmãos, nada que pudesse nos aproximar de Deus. Eu me lembro, 35 anos atrás, antes da minha conversão, eu passava na frente da igreja evangélica, da única igreja evangélica que tinha lá na minha região, e eu dizia, isso aí é um bando de bode, eles estão budejando aí dentro, o que é isso que eles estão fazendo? É absurda a condição do indivíduo que não tem Deus. E eu não estou falando da condição de ninguém não, estou falando da minha, porque era exatamente assim que eu pensava. Mas aprove a Deus, no seu conselho soberano, na sua maravilhosa graça, através da fé, me dá uma chance, uma oportunidade de reconhecê-lo como Deus vivo e verdadeiro. Imagine você também, no seu dia a dia, como você era antes da fé, antes de você conhecer o Deus vivo e verdadeiro. Tem os bravos, né? Aqui tem alguns bravos. Tem os incrédulos. Como era você antes? Qual era a sua condição antes? Se o presbítero Valderi pudesse falar agora, ele estava contando todas as artimanhas da vida dele. Mas que coisa maravilhosa, irmãos.
nós fomos alcançados pela fé em Cristo Jesus e transformados de glória em glória. Somos vasos em construção, é verdade. Ainda não terminou o processo. Nós estamos cada dia aprendendo, cada dia sendo guiados, cada dia sendo orientados. Mas uma coisa é certa, Ele nos transportou das trevas para o reino do Filho do seu amor. Antes nós estávamos com os pés atolados no charco de lodo. Hoje Ele firmou os nossos pés sobre uma rocha. Quantos testemunhos a gente não escuta, ou não já escutou, lá atrás dos nossos cultos, de homens que não tinham fé, de homens que davam uma dor de cabeça, mas que experimentaram o Cristo e estão vivendo o melhor da fé, o melhor da sua vida cristã, como bons pais de família, como filhos abnegados, como esposos abnegados, por uma única razão, a fé. Então, meus irmãos, a fé é que traz a nós a justificação. É o próximo slide aí. As pessoas acreditavam que precisavam contribuir para a salvação. Era esse pensamento de outrora. Pensavam que ela era alcançada, que a salvação era alcançada por meio de obras, de rituais religiosos, por merecimento próprio. Mas, como eu acabei de escrever, não é por merecimento próprio. Não é porque a gente é o melhor da família, que talvez nem sejamos, ou porque somos os melhores de Caruaru. Não, coisa nenhuma. Quando foi formulado o pensamento de somente a fé, a igreja estava passando exatamente por essa condição de engano, de mentira. E aí vocês estão lendo aí Johann Tetzel, do seio da igreja, na intenção de conseguir recurso para a igreja, porque a igreja não tinha recurso, tanto recurso, precisava construir, então se estabeleceu uma estratégia. Quando a moeda, o som da moeda, se fizer no fundo do copo, pecados são perdoados no purgatório. Essa era a premissa, essa era a ideia, essa era a falácia que estava sendo pregada no seio da igreja. Naquela época, única igreja cristã, né? Única igreja que apresentava os elementos da fé cristã, estava completamente desassociada da verdade da Escritura. Porque a venda das indulgências distorcia a natureza da salvação, como também a natureza de uma das melhores e maiores doutrinas da fé, a doutrina da justificação. Ora, os poderosos poderiam pagar para que os seus entes queridos mortos, lá no purgatório, tivessem a oportunidade de não sofrer, de purgar os seus pecados. A gente sabe, meus irmãos, que pela Escritura Sagrada só há duas possibilidades do homem. Não há um intermédio. E aí eu estou falando com a minha igreja, né, com a 8ª igreja. E irmão Rômulo, que bom, viu? Estou vendo você aqui. E eu estou falando com a minha igreja no sentido de dizer que não há outra ideia, outra possibilidade. Só existem dois caminhos. Não existe um caminho paralelo, um meio termo, uma meia possibilidade. Pelo menos nós cristãos acreditamos que só existe céu ou inferno. E todas as demandas, né? Todas as nossas ações que vão definir a nossa ida para o céu ou para o inferno devem acontecer aqui. É nessa terra, nessa existência, que nós precisamos demonstrar se somos aqueles que vão herdar a vida eterna ou herdar o inferno. E deixa eu dizer logo de imediato, não pelas nossas obras, mas pela graça de Deus que nos escolhe, que nos separa, que nos aproxima dele e com amor nos resgata e nos põe como filhos adotados, chamados para a salvação e para a vida eterna. Então, pessoal, continuando, R6 Pro é a próxima transparência aí. R6 Pro, transparência não, transparência do meu tempo, lá de 1900 antigamente, né? O próximo slide. O próximo slide, R6 Pro, ele nos diz o seguinte: como um pecador pode ser aceito por Deus no seu julgamento? Talvez essa seja a pergunta de muita gente. Como um miserável pecador vai ser aceito por um Deus santo que está julgando a humanidade? E a gente responde
imediatamente a isso. O único meio pelo qual recebemos a salvação é a graça de Deus mediante a fé. É assim que Deus nos salva. Nós não merecíamos, nada merecíamos. Aliás, merecíamos a condenação eterna. Eu sempre gosto da ilustração, né, de salvos e perdidos da seguinte forma. O mundo todo estava num bojo, num caldeirão, fogo aquecido ou preparado para ser aceso. Toda a humanidade estava lá. Todos pecaram. Todos eram merecedores de estar ali dentro daquele bojo, dentro daquele conglomerado de seres humanos caídos. Mas o Deus Todo-Poderoso em graça olha para aquela situação e de lá resgata aqueles que Ele, por seu amor, desejou fazê-lo para que eles possam experimentar a vida eterna. Então, isso é feito por graça, ao mesmo tempo, mediante a fé. Então, Lutero, né, próximo slide, Lutero era perturbado por sua consciência de culpa todo o tempo. Ele vivia esse dilema, essa guerra dentro de si, né? Olhava para ele e se via um tremendo pecador, né? E se atormentava exatamente com essa ideia da justiça de Deus. Como é que eu vou lidar com a justiça de Deus? Ele via lá um Deus terrível, grandioso, poderoso, irado, assentado no trono, pronto para executar o pecador, que era ele, não é? Então, ele entendia que o ser humano não conseguia satisfazer a justiça de Deus. E, de fato, por si mesmo, o ser humano não consegue, não é? Então, ao compreender que esta é a justiça que Deus provê em Cristo, ele começou a entender que a justificação, ou que a justiça que sacia o sangue derramado, que aplaca a ira do Deus, não é o sangue de qualquer um ser humano, porque qualquer ser humano é incapaz de fazer isso, mas é o sangue do próprio Filho de Deus, de Cristo. Ele começou a entender, ele começou a compreender essa justificação. Porque a justificação, pessoal, é o ato pelo qual Cristo nos justifica diante do Pai. Inclusive há uma ilustração, né, dos biógrafos de Lutero que contam uma experiência dele de acusação do diabo, né? O tempo todo o diabo acusava: você quer ser santo, procura santidade, mas você peca, você faz isso, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso. E no dado, né, momento dessa visão, dessa situação de Lutero, ele percebeu que o diabo estava dizendo a verdade. O pai da mentira estava dizendo exatamente a verdade. Porque ele não é só pai da mentira, ele também é acusador, não é? Então, para haver acusação, tem que haver uma verdade fundada. Ora, né? E existem acusações mentirosas que são derrubadas, mas contra uma verdade não existe contra-argumentação. Pastor Wesley aí que me diga, né? Contra fatos não existe argumento, advogado. E ele percebeu que diante dessa situação o diabo estava contando de fato todas as condições, né, todas as suas ações pecaminosas. E aí ele foi ouvindo o diabo lhe acusar e disse: tem mais alguma coisa contra mim, a dizer de mim? E o diabo aproveitou e disse: é isso, é isso, é isso, é isso, e você faz isso, faz isso. E aí ele perguntou: tem mais alguma acusação contra mim? Ele disse: não, não tem mais nenhuma acusação. E aí Lutero vai e responde ao seu acusador. Então passa um traço embaixo e escreve: o sangue de Jesus Cristo me purifica de todo pecado. Glória a Deus. O nosso Cristo, meus irmãos, ele é perfeito. Ele é o sacrifício perfeito. Ele cumpre todas as exigências da justiça de Deus. Por isso ele é o justificador. E é essa justiça que Lutero começou a entender, que é provida por Cristo, né, para nos declarar justos diante do Pai. Todo crente, todo aquele que crê, né, deixa eu tirar essa palavra todo crente, porque alguém pode pensar: não, isso aí é preconceito. Então deixa eu mudar essa fala. Todo aquele que crê, todo aquele que exerce a confiança pela fé, ele é declarado justo. A gente vai ver daqui a pouco alguns versículos. Então, no capítulo 1 de Romanos, versículo 16, quando Paulo diz: não me envergonho do Evangelho, ele está dizendo que o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E ele diz primeiro do judeu e também do grego. E aí ele diz, versículo 17,
visto que a justiça de Deus se revela de fé em fé. Então a gente crê no sacrifício de Jesus e aí somos justificados diante dele. E aí a frase que mudou a história da vida de Lutero: o justo viverá por fé. Ainda bem que o pessoal está dando só aleluia e glória a Deus e ninguém perguntou nada ainda. Glória a Deus, digo eu. Vamos lá. Pessoal, então, o justo vive pela fé. Agora, por que é que Deus nos considera justos? É aí o próximo slide. Juliana, Deus abençoe, minha amada irmã. Primeiro porque, como é o processo de Deus nos considerar justos? A justiça é imputada ao fiel somente pela fé. Lá no desenrolar da salvação, né, que nós chamamos de Ordo Salutis, a ordem da salvação, né, vem lá os elementos que constituem a salvação agindo em nós. O primeiro deles é a regeneração. É o primeiro ato de ação diretamente no indivíduo. Nós somos regenerados. Depois de sermos regenerados, então, agora nós temos consciência do pecado. Nós somos capazes de perceber a miserabilidade da nossa culpa e, regenerados, somos capazes de perceber a grandiosidade de Deus. Isso é nada mais, nada menos que plano de salvação. O Espírito Santo faz exatamente isso em mim e você. Ele nos convence. Primeiro nos convence de quê? Do pecado. A primeira coisa que o Espírito faz quando nos regenera é nos convencer que somos pecadores, que somos carentes de Deus, que precisamos da vida eterna. Depois ele nos convence da justiça. Ou seja, há um Deus no céu que exige do ser humano, de toda a humanidade, reparação pelo pecado. E essa reparação implica em quê? Na terceira coisa, no juízo. Então, quando nós somos convencidos pelo Espírito de Deus, que somos pecadores, de que Deus está lá com uma cítara, ou com uma guilhotina, ou qualquer coisa, né? O Deus Todo-Poderoso está lá com as suas mãos estendidas para nos destruir, e isso seria exatamente o pago pelos nossos pecados. Então, o Espírito Santo também nos faz... então, imediatamente, a nossa resposta do Espírito Santo é o convencimento do pecado. Nós reconhecemos que somos pecadores. E aí vem aí o próximo passo da salvação, que é o arrependimento. E imediatamente ao arrependimento, o Espírito Santo também nos lembra que existe uma possibilidade de salvação. Olhar para o Filho de Deus, o Emanuel, que veio habitar conosco. E olha a palavra aqui da irmã Jane. Crer. Muitos dizem que creem, mas é preciso obedecer. É assim? É isso mesmo. Lá na frente você vai ver que é crer como diz a Escritura. Né? Daqui a pouco a gente vai chegar nisso aí. Foi só porque eu fui abrir a minha boca para dizer que ninguém perguntava nada. Eu tinha que ficar calado. Mas lá na frente a gente vai responder essa questão aí. Crer não é simplesmente acreditar, né? Crer é crer como diz a Escritura. Mas vamos lá para a gente correr aqui, porque eu acho que já andei muito, né? Vamos lá. Então, o elemento que agora foi convencido se arrepende. E o próximo passo disso é a fé. Ele crê no sacrifício de Jesus, ele reconhece Jesus como o Emanuel, o Deus conosco, e aí ele se rende. E quando ele se rende, vem a conversão, e em meio a esse processo vem a justificação. Então, a justiça é imputada, ou seja, pega-se a justiça de um e se coloca sobre o outro. Eu já ouvi alguém dar na igreja essa ilustração. Eu acho que foi o presbítero Valderi. É um indivíduo que foi condenado à pena de morte e aí o advogado dele chega lá e diz, não. Ele vai morrer, ele merece morrer. Mas tira ele daí que eu vou morrer no lugar dele. E aí o advogado vai, se submete à morte. E então a justiça é feita, mas a justificação é imputada a esse indivíduo. A justiça é imputada por ocasião do ato desse outro. Então, o significado básico da palavra fé é crer, é
confiar. A palavra original é pistes. Você não vai ter isso aí no seu slide não, mas né, a cabeça está funcionando aqui ainda, cinquentão, mas eu ainda consigo pensar e raciocinar. A palavra é pistes no original grego. E ela está relacionada à seguinte situação. Pistes é crer da seguinte maneira. É um indivíduo que na beira do penhasco, na beira do abismo, resolve se colocar nos braços do outro indivíduo, que também está na beira do penhasco, tendo a plena convicção de que esse indivíduo vai segurá-lo e não vai deixar que ele caia. Irmã Aparecida, Gaspar, Irmã Maria Gonçalves, glória a Deus. Vou fazer agora o culto de doutrina só por aqui. Meus irmãos, brincadeirinha. Isso é fé. É se colocar na beira do penhasco, nas mãos de alguém, tendo a plena convicção que aquela pessoa todo o tempo vai te segurar e não vai te largar ali. Então, é confiar. Nós devemos entender, olha aí o seu slide, devemos entender que a fé é reconhecer que nós, pecadores, não temos nada em nós mesmos para oferecermos a Deus pela nossa salvação. Então, isso é fé. E com base nisso, então entendemos que o ensino da justificação somente pela graça e somente pela fé, é a salvação pela fé somente, é um ensino bíblico presente tanto no Novo Testamento, tanto no Antigo Testamento, como no Novo Testamento. Você vai encontrar essa verdade permeando a Escritura Sagrada, de Gênesis a Apocalipse. Gênesis capítulo 3, não é? Quando vem os vereditos lá de Deus para a humanidade, até Apocalipse, você vai encontrar os elementos da salvação ou da justificação pela fé na Escritura Sagrada. Então, vamos lá. Por exemplo, porque Deus nos considera justo. Abra sua Bíblia aí comigo, Gálatas capítulo 3. Epístola do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 3, versículo 6. Olha aí como diz a Escritura. É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão. E olha a promessa aqui no final do versículo 8 e versículo 9. Em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Deixa eu abrir aqui um parêntese maravilhoso. Irmã Emanuel, Érica Sena, coisa boa! Eu vou fazer um culto de doutrina só daqui. É muito bom receber vocês, pessoal. Mas deixa agora eu abrir um parêntese para uma coisa que eu amo muito, missões. Olha aqui, quando a gente fala de missões, falando de fé, de evangelização, de pregação, nós dizemos que no Antigo Testamento, né, a evangelização, a pregação, a força que mobilizava o povo no Antigo Testamento é diferente da força que mobiliza a igreja no Novo Testamento. No Antigo Testamento, a ordem de Deus para Abraão era, não diretamente para Abraão, mas sobre Abraão era: venham. A força era centrípeta. A força centrípeta é a força da física que movimenta os corpos do extremo para o centro. Ou seja, no Antigo Testamento a fé estava funcionando normal lá. A diferença era a dinâmica. Todo mundo que queria ser abençoado no Antigo Testamento tinha que ter fé, tinha que crer no Deus de Abraão. Então todo mundo tinha que vir para Abraão. No Antigo Testamento, até Atos capítulo 1 e 2, a incidência do proselitismo era enorme. Por quê? Porque quem queria ser abençoado, e o mundo lá em Atos 2 estava preparado para receber o Messias, e estava preparado para receber o Evangelho, justamente por conta dessa ordem.
Então todo mundo no Antigo Testamento que queria ser bênção, ser abençoado por Deus, tinha que vir para o grêmio de Israel, se associar à fé em Israel, se submeter às orientações de Israel. Por isso no Antigo Testamento nós vamos encontrar muito proselitismo. É rei, como Nabucodonosor, declarando o Deus do céu como Senhor, é Dário, não é? Tantos outros se submetendo ao Senhor, declarando o seu poder, a sua majestade, a sua glória, porque essa era a dinâmica da evangelização e da justificação no Antigo Testamento. Quem quisesse o favor de Deus tinha que vir a Israel. Agora, no Novo Testamento, essa dinâmica muda. Não é mais vinde, e sim ide. A força aí é centrífuga. A força centrífuga é a força da física que compele os corpos do centro para a extremidade. Por isso que a igreja tem que evangelizar, não é? Porque a gente, quando vai, nós estamos obedecendo a ordem e imediatamente estamos gerando exatamente esse conceito de propagação da fé. Então, Paulo vai nos lembrar aí, meus irmãos, que em Abraão serão benditos os povos. Essa ordem, a palavra lá no Antigo Testamento, como no Novo Testamento, é etnia. São as nações. Deus não tinha intenção de alcançar apenas Israel. Ele queria alcançar todos os povos. Pessoal, se passar alguma pergunta aí eu não ver, repita, porque eu não enxergo tão bem daqui não, viu? Estou fazendo uma força enorme para enxergar. E na minha fala, se passar alguma coisa, me avisa aí para a gente não ficar perdido aqui. Então, continuando, a justificação, a fé verdadeira, ela tem uma relação direta com a justificação. Olha aí o seu slide. A fé verdadeira, único meio pelo qual recebemos a graça de Deus, não é uma concordância intelectual. Olha agora a sua resposta, irmã Rejane. Não é somente ter um conhecimento histórico de Deus. Eu sei quem é Deus. Eu sei que Ele é amor. Eu sei que Ele é misericórdia. Eu sei que Ele existe. A fé salvadora, a fé que atrela a nossa salvação, não é apenas uma fé de concordância intelectual sobre Jesus, sobre quem Ele é, sobre quando Ele existiu. Apesar de muitas vezes serem usadas como sinônimo, fé e crença têm sentido totalmente diferente. Está me ouvindo, irmã Rejane? Está me ouvindo? Crença define uma aceitação intelectual e racional. Ou seja, a crença é a nossa capacidade de acreditar num bojo, num conjunto de ideias, num conjunto de doutrinas, né? Então, por isso que a Escritura diz que o diabo também crê e teme, porque o diabo também tem a sua própria filosofia de vida, tem a sua própria crença, tem a sua própria capacidade que o conduz, que o lidera. Quem não acredita em Deus, por exemplo, tem também a sua crença. Não quer afirmar isso, mas tem a sua crença em si mesmo, nas condições, na ciência. No fim de toda uma conjectura, você vai encontrar lá o motivo pelo qual a pessoa não crê, por exemplo, na existência de Deus. Mas isso não deixa de ser um conjunto de doutrinas e até filosóficas e científicas, não é? Que definem o que o indivíduo é. Isso é crença. Agora, fé é um relacionamento pessoal. É aquela história de Pistes. É se colocar nos braços de alguém crendo que ele vai tomar conta de você na beira de um penhasco. Está sentindo a diferença? Nem sempre a nossa intelectualidade vai nos conduzir, por exemplo, como na igreja perseguida, à morte. Você pode afirmar e não afirmar, não é? É só a sua crença. A fé nos leva à morte. Inclusive, na igreja primitiva, os cristãos tinham um ato de morte. Eles abriam os braços, inclinavam a cabeça para o lado direito. E isso era a maneira, né, nas arenas, diante dos seus algozes, de dizer: a minha fé está firmada em Cristo. A crença pode e não pode nos levar a lugar nenhum. A fé nos leva a um lugar definido. Inclusive Paulo vai dizer lá em Corinto,
Não tem aí no seu material, mas ele vai dizer que a fé é um dos elementos que permanecem no fim. Fé, esperança permanecem até o fim. Então, a fé é muito mais do que simplesmente acreditar em alguém ou em alguma coisa. É bem verdade que existe um tipo de crença que é diabólica, demoníaca. A gente já viu casos, né, de toda uma coletividade que acreditou numa ideia e promoveu entre si o suicídio coletivo, né? Mas isso aí é uma aberração da estrutura, né? Toda estrutura tem, né, a sua ilegalidade, né? Toda regra tem a sua exceção, como toda crença tem o seu momento de ilegalidade. Então, acontece isso aí, né? No meio do conjunto de religiões, de ideias e de pensamentos. Então, a fé verdadeira, continuando aí, não é aquele sentimento passageiro, motivado pelas circunstâncias. Hoje Deus me abençoou, eu estou com a fé lá em cima. Amanhã Deus não me abençoa, eu não acredito mais em nada. Nada disso. Não é esse sentimento no qual a pessoa acredita que Deus é bom somente quando tudo vai bem. E busca Deus quando tudo vai bem. Mas quando as coisas vão saindo do controle, como nesses dias, não é? A gente deixa de acreditar em Deus e passa a acreditar na humanidade, ou em qualquer outra coisa, ou em nada, né? Tem aqueles que não acreditam mais em nada. Então, a fé é confiar plenamente em Jesus, conforme a Escritura nos ensina para a nossa salvação pessoal. Né? Então, olha aqui como diz a Escritura. Então, devemos depositar a nossa fé em Cristo conforme Ele foi revelado nas Sagradas Escrituras. E não nas versões de Jesus, da mensagem da prosperidade e etc, e etc. Aqui eu não vou entrar nesse adendo de teologia de ninguém. Eu não gosto muito, sabe? E em rede nacional é que eu não quero, de fato, como eu disse no começo, eu estou aqui para ensinar as minhas ovelhas. E a mim só interessa falar com elas sobre o que elas precisam crer, não é? Elas estão vendo por aí as aberrações ao redor da igreja. Então, João capítulo 7, abra sua Bíblia lá. João capítulo 7. Versículo 38. Olha como diz o texto. João 7, 38. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Então Jesus está dizendo aqui que não é qualquer fé, não. É como a Escritura diz. E se tem uma coisa que a Escritura faz, meus irmãos, de Gênesis a Apocalipse, é revelar Cristo. Desde a Gênesis, na figura do descendente da mulher, até Apocalipse, o Cordeiro digno de abrir o livro. Aleluia! A Escritura nos apresenta o Cristo. E ele diz, quem crê em mim, como diz a Escritura. Você percebe, lá na Gênesis, ele era o único capaz de aproximar o homem de Deus. E lá no Apocalipse, ele é o único digno diante do Deus Todo-Poderoso. Então, ele abre e fecha. Ele fecha e ninguém abre. Ele é o começo e ele é o fim. Ele é o princípio e o fim. Ele é o Senhor, diante de quem todos os joelhos vão se dobrar e diante de quem toda a língua vai confessar. Eis o Senhor. Nós levantaremos as mãos e quem tiver coroa, quem tiver as palmas, quem tiver o que tiver diante dele, vão jogar, vão lançar, declarando que ele é rei, ele é Senhor em todas as instâncias. Então, meus irmãos, a Escritura, quando fala de fé para a salvação, atrela essa fé à própria Escritura. Então, quem crê em mim, como diz as Escrituras, como disse a irmã Marisa, agora, glória a Deus. Para nossa reflexão aqui, um breve pensamento.
O seu conceito de Jesus Cristo é baseado no que as Escrituras afirmam sobre ele ou em opiniões pessoais? Como está o seu conceito de Jesus? Irmã Edileuza, beijo para a senhora, minha querida irmã. Prazer maravilhoso vê-la aqui, viu? Qual é o conceito que você tem de Jesus? Sociedade, pessoal, está dividindo esse conceito, né? Há quem diga que existe o Jesus histórico e o Cristo da fé. Para alguns, o Jesus histórico não é o Cristo da fé. Mas nós sabemos e cremos. Lemos agora Pedro dizer lá na sua epístola, na sua segunda carta, eu sou testemunho ocular, né, das maravilhas desse Cristo. E nós não tivemos o privilégio de ser testemunhos oculares, mas estamos inclusos no capítulo 17 de João, quando ele rogou, não apenas por aqueles que estavam ao redor dele, ali na oração dele, lá no Getsemane, mas por aqueles que ainda haveriam de crer nele. Eu digo para vocês que eu não preciso de ver nada, a não ser o testemunho das Escrituras Sagradas para crer no Cristo. Mas qual é? Irmã Vera! Glória a Deus! Seja bem-vinda também! Como é que você vê o Cristo? Como você o enxerga? Ele é Senhor da sua vida? É Ele que anda sobre os castiçais? É Ele que está ao redor das estrelas? É Ele que entra na sua casa e Ele abre e ninguém fecha, e Ele fecha e ninguém abre? Ou Ele ainda está batendo a porta, dizendo, eu estou à porta e bato. Abram que eu sou o Cristo e quero entrar. Se nessa noite tem alguém nos assistindo e nos vendo aqui, e ainda não abriu a porta para o genuíno e verdadeiro Cristo, hoje também é uma oportunidade. Você pode postar aqui, não é? Se eu não ver, alguém vai ver aí, e vamos orar por você. Se você ainda não tem o Cristo dentro da sua casa, se Ele ainda não é o Senhor que tem as chaves da sua casa, hoje é noite de salvação. E é uma oportunidade maravilhosa de você experimentar o Cristo da fé, que também é o Jesus histórico. Vamos pular aqui um pouquinho. A justificação e a fé. Próximo slide aí. No século XVI, época da Reforma Protestante, a Igreja Católica acreditava e ainda acredita que a justificação é pela fé, pela graça e por Cristo. Isso significa, evidente, que quando combate a heresia de Pelágio, né? Pelágio, um dos monges irlandeses que ensinava que as pessoas poderiam ser salvas sem a graça e alcançar uma vida perfeita, uma vida de perfeita retidão sem a ajuda de Deus, eles não podem simplesmente defender a salvação pela fé, pela graça e por Cristo, porque eles defendem o pelagianismo, né? Na pessoa do seu amigo. De acordo com ele, o ser humano poderia alcançar, por esforço, tudo o que é requerido dele pela moral e pela religião. A Igreja Católica condenou o pelagianismo no mundo antigo. Então, graças a Deus. Graças a Deus que nós não seguimos o pensamento pelagiano, né? Nós acreditamos na eleição de verdade. Vamos adiantar um pouquinho mais? Passando adiante aí. A justificação e a fé. Olha aí o próximo ponto. Não acredita, porém, que era somente pela fé, somente pela graça e somente por Cristo. Combinavam outros elementos à fé, a esses itens. Então, para a igreja daquela época, fé e obras deveriam andar juntas. Está aí, né, as indulgências que o digam. Graça e méritos precisavam andar juntas. Então, asceticismo, né? Então, havia o castigar do corpo, bater no corpo, agredir o corpo, porque o corpo ainda é um pensamento gnóstico isso, né? O corpo é mau, e aí castigavam o corpo para submetê-lo à graça. E aí, Cristo e a minha própria retidão. Então, eu tinha que ser a melhor pessoa do mundo, e aí Cristo também ia me ajudar. Já os reformadores se opuseram a essa concepção. Por isso, entre os solas da Reforma Protestante estão sola fide, sola gratia e solo Cristo, por causa dessa ideia
de fé e obra, graça e mérito, Cristo e a própria retidão do indivíduo. Sola fide vai nos dizer claramente que é somente pela fé em Cristo Jesus que nós herdamos a vida eterna. E aí, abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 3, versículo 10. Vocês estão vendo o Wesley aqui pegar o violão, né? Vai. Gálatas 3, versículo 10. A gente já está terminando, pessoal. Agora, prestem bem atenção à Escritura. Essa não é uma fala minha. Essa é uma fala da Escritura. Glória a Deus. Entra na minha casa. Glória a Deus, irmã Vera. Versículo 10. Todos quanto, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Sabe o que significa isso, pessoal? Que todo aquele que diz que tem que guardar a lei, que precisa guardar a lei, que tem que observar a lei e viver por ela, está em maldição. Por quê? Porque ninguém é capaz de guardar a lei na sua totalidade, na sua completude. Nós, seres humanos, estamos sempre transgredindo em um ponto da lei. Então, se nós não somos capazes, é a Escritura que está dizendo. Isso vai confrontar o pensamento de uma religião aí. Eu não estou entrando, não quero entrar no mérito da questão. O que eu estou querendo aqui mostrar é que, versículo 11 nos diz que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo vive da fé. Não é uma concepção minha, não é um pensamento meu, mas é uma concepção da Escritura. É a Escritura que está dizendo. Gálatas capítulo 3, versículo 10. E Paulo ainda vai mais além quando ele diz, a lei não, versículo 12, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Então, se você é capaz de guardar todos os precedentes da lei, e eu não quero nem pensar na lei chamada cerimonial, né? A lei moral mesmo, o decálogo, os 10 mandamentos. Você consegue cumprir? Então viva por ele. Eu sou incapaz. E eu acredito que a oitava igreja também. Nós queremos viver pela fé no nosso Cristo. Meus irmãos, continuando aqui, né? Vamos adiante. Não somos salvos por obra ou por uma somatória de fé e obras, mas pela fé somente em Jesus, independente das obras. Então, a partir de hoje, quando você falar que é salvo, quando você falar de salvação, você vai dizer que a salvação é pela fé somente. Isso é uma doutrina que hoje tem sido difundida no meio mais reformado, né? A salvação é pela fé somente. Não há outro meio de salvar-se. Então, quando você pronunciar a sua fé, quando alguém perguntar da sua fé, você diz, eu sou salvo pela fé somente. Porque esse é o único elemento capaz de nos levar à salvação. Então, lá embaixo no slide, o fundamento da nossa justificação é a graça de Deus, que foi revelada na cruz. Não devemos colocar a fé no lugar que pertence a Cristo. Não somos salvos porque temos fé. A fé é a base, mas o meio pela qual recebemos a salvação. Melhor, a fé não é a base. Desculpa aí. A fé não é a base. A fé é o meio pelo qual recebemos a salvação. Por que eu estou dizendo isso aqui? Vamos lá. Alistair McGrath, né? Alistair McGrath, ele vai nos dizer o seguinte: a doutrina da justificação pela fé não significa que o pecador é justificado porque crê, apenas em razão da sua fé. Isso seria o mesmo que considerar a fé como uma obra ou atitude humana. Lutero ressalta que Deus provê tudo que é necessário para a justificação, de forma que tudo que o pecador precisa fazer é recebê-la. No que se refere à justificação, Deus é ativo e os seres humanos passivos. Dois elementos, um ativo e um passivo. Deus está fazendo tudo em relação a esse ser que está somente ali, recebendo a
justificação e a graça. Isso é Alistair McGrath que diz. Né? Então, eu não sou salvo pela obra que eu faço para Deus. Sou salvo pela obra que Deus fez por mim e recebo este presente pela fé. Então, Hernandes Dias Lopes nos diz que a fé é a mão estendida de um mendigo, eu e você, para receber o presente de um rei, Jesus Cristo. Não existe melhor ou mais clara definição de fé salvadora aqui para nós. Então, é um mendigo que estira as mãos, ó. E é essa a nossa condição, viu? Não é a condição da mão lá embaixo, não. É essa a condição. A mão erguida, pedindo o favor do Todo-Poderoso, do Altíssimo. Quando eu estive trabalhando com missões entre os paraguaios, eu aprendi uma coisa com os paraguaios muito boa. Na hora do louvor e da adoração, os paraguaios gostam muito de aplaudir, né? E muita gente brasileira hoje tem copiado esse elemento de aplaudir, vamos aplaudir. Mas muita gente não sabe por que os paraguaios usam esse adelo, né, no seu momento de adoração. Mas eles dizem o seguinte, que existem homens benfeitores, homens dignos de serem aplaudidos. Então o adorador, o cristão, ele não pode simplesmente deixar de aplaudir esses homens, né, que são pessoas benfeitoras. Então, para os benfeitores, os homens que fazem benfeitorias, eles aplaudem assim, com a mão na altura do peito, porque essas pessoas são iguais a nós. Mas quando eles têm que aplaudir ao Deus Todo-Poderoso, eles não podem aplaudir a Deus dessa maneira, com a mão, né, na altura do peito. Eles levantam a mão e aplaudem a Deus, porque Ele é o Altíssimo, Ele é o Senhor de todas as coisas. Se o presbítero Luciano estivesse aqui nos assistindo, ele ia lembrar do nome de Deus em Guarani. Irmãos, é uma coisa maravilhosa. A gente não tem, né, a gente não pode imaginar como outros idiomas declaram o nome de Deus. O nosso português é muito, como é que eu diria, é muito pobre em relação à divindade, ao nome de Deus. É claro que a gente tem outras qualidades, mas em Guarani, o nome de Deus é Nhandediara. Sabe o que é Nhandediara? Nhandediara é o Altíssimo, aquele que está acima de tudo e de todas as coisas, aquele que é Senhor em todas as instâncias. Imagine. Então eles dizem assim, não podemos adorar Nhandediara ou bater palmas a Nhandediara assim. Nós precisamos bater assim, porque Ele é o Altíssimo, Ele é o Senhor de todas as coisas. Isso é muito lindo, pessoal. Isso é muito maravilhoso. Inclusive, o missionário Larissa também, né, que esteve no Paraguai, vai lembrar disso. Então, pessoal, como disse aí os pensadores, a fé, ela tem um elemento ativo, e esse elemento ativo é Deus. Então, pulando aqui o próximo slide, seguindo aí, o pensamento agora de Calvino. Não podia deixar, né? Se você passar o slide que vai trazer a declaração de Hernandes, o próximo slide diz assim: como perante Deus o gênero humano é completamente de pecadores perdidos, asseveramos que Cristo é sua única justiça e que por sua obediência cancelou nossas transgressões. Por seu sacrifício apaziguou a ira de Deus e por seu sangue lavou as nossas manchas. Glória a Deus. Mediante a cruz suportou nossa maldição e mediante a sua morte fez compensação por nós. Mantemos que dessa maneira o homem é reconciliado com Cristo, com Deus o Pai, não por nosso mérito, mas pelo valor de obras, mas por misericórdia gratuita. Aleluia. Não poderia ser outra pessoa, né, a citar uma verdade tão absoluta e tão profunda. Oh, meus irmãos, foi isso que ele fez. Ele, por sua obediência, cancelou as nossas transgressões. Começando lá de Adão, que transgrediram. Ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Ele se sacrificou, e no seu sacrifício a ira dos deuses. Desde a antiguidade se diz que a ira dos deuses se aplaca com derramamento de sangue. E ele veio e por seu sangue veio aplacar a ira dos deuses.
Mas muito mais que isso, ele nos lavou. Há um conceito que eu acho muito errado nos meios evangélicos, é uma ideia da Santa Ceia, onde as pessoas trazem o horror, né, do culto da Santa Ceia. Parece que as pessoas vêm para a Santa Ceia como se elas fossem as pessoas mais miseráveis do mundo, mais indignas do mundo. Então muita gente entra no culto de ceia como um decrépito, como miserável. A gente pode até entrar assim no culto de ceia, mas a gente não pode permanecer no culto de ceia assim. Primeiro porque Paulo vai nos lembrar que aquele culto é para nós anunciarmos a sua morte até que ele venha. Mas se há uma coisa que o culto de ceia nos lembra, é do poder do sangue de Jesus, consumado no Calvário, nos garantindo vida eterna. Ninguém pode ir para a Santa Ceia com o coração ennegrecido, entristecido, amargurado, amedrontado, muito menos rejeitar os elementos. Se você entende e discerne o sacrifício de Cristo, você tem que entrar na Santa Ceia regozijado. Pessoal, estamos chegando ao final aqui, viu? Então, vale ressaltar que aqueles que creem no sacrifício de Cristo são completamente perdoados e considerados totalmente justos diante do Pai. Todos os pecados, passados, presentes e futuros, são perdoados, pois a justificação é um ato consumado em Cristo e não um processo que se desenvolve durante a caminhada cristã. Mas olha aqui uma observação. Ser perdoado dos pecados é uma coisa. Ser isento das consequências do pecado é outra, tá bom? Não vai misturar aí não, porque houve um conceito desse aqui na nossa cidade e tem um bocado de gente aí fazendo um bocado de besteira, aí se dizendo justificado, e são nada mais, nada menos que cumpridores da desobediência de Deus. O cristão, ele não peca por vontade, porque quer, ele peca por acidente. Então, ele não conjectura, ele não planeja, ele não organiza os seus pecados e depois vai lá no quarto secreto e diz: Senhor, eu pequei, me perdoe. Não. Ele peca por acidente, porque ele é pecador. Mas o coração dele, o desejo dele, é jamais transgredir a lei de Deus. Bem? Para não cair aqui no perigo de dizer: não, agora eu posso fazer acontecer, porque eu sou salvo, né? Eu sou eleito, estou completamente salvo, então eu posso fazer acontecer. A primeira característica de um eleito é que ele medita na lei do Senhor de dia e de noite. E se esse eleito medita na lei do Senhor de dia e de noite, não tem como ele viver transgredindo, né, a lei desse Deus, que tem uma série enorme de exigências. Aliás, né, para nós cristãos, a lei de Deus ela é mais severa do que a lei antiga, né? Porque a lei diz: não adulterarás. E Jesus disse: se você simplesmente pensar numa mulher com intenção de possuí-la, você já comete pecado. Então, nós não podemos simplesmente asseverar aqui, né, fazendo uma aplicaçãozinha ao nosso gosto das verdades da Escritura, pensando que a gente vai escapar. Porque no último dia o Senhor vai dizer assim: para lá vocês, não conheço vocês. Não, Senhor, mas nós expulsamos demônio em teu nome. Mas, Senhor, nós falamos tantas novas línguas em teu nome. O Senhor vai dizer: eu nunca tive relacionamento com vocês. Muita gente esquece desse negócio, né? Mas quando ele diz lá: não vos conheço, a ideia de conhecer ali é a ideia de relacionamento íntimo. É aquela ideia de conhecer o fulano, a sua esposa, e ela deu à luz a um filho. É a ideia de relacionamento íntimo. Então tem muita gente aí achando, né, que porque se diz eleito, vai para o céu, mas não tem nenhum relacionamento com Cristo. E a sua vida, né, é uma vida de pecado, totalmente desregrada. Mas se ele diz: eu sou eleito, eu não estou aqui para contestar a eleição de ninguém. Agora, fé se manifesta como diz as Escrituras. Pessoal, que Deus nos abençoe. Tem mais coisa para a gente pensar aqui, mas não acho que não preciso ir adiante. Apenas ler Efésios 2,8, né? E dizer que a fé, pode ir lá na frente, a fé é um dom de Deus. Dizer que em Efésios capítulo 2, versículo 8, só existe uma... É forte, né, irmã Emanuela? É forte, eu sei. Mas não sou eu que estou dizendo, não, é a Escritura. É a Escritura. E
Se é a Escritura que está dizendo, ela é maior do que eu. Conjecturar o meu pensamento é fácil. Dizer alguma coisa consoante o que eu penso é fácil. Agora, dizer o que eu penso e atrelar isso à Escritura que não é tão fácil assim. Mas para a gente terminar, Efésios 2,8, né? Abra sua Bíblia aí em Efésios 2,8 e você vai ver lá que nesse texto aí só existe um elemento que é fé, né? Ou melhor, só existe um elemento que é dom aí. Né? Tem muita gente querendo dizer que, inclusive gente da mídia, uns midiáticos aí citando esse versículo e dizendo que a salvação é dom de Deus. Pelo amor de Pai. Mas o original, né? E é bom a gente ir para o original, vai dizer lá, vai dizer claramente aí, vai nos mostrar claramente aí que a única coisa que é dom aí é a fé. Aliás, se nós fizermos uma leitura simples desse texto, nós vamos descobrir. Veja aí, Efésios capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvo, mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Ora, se a gente pegar os principais elementos desse texto, graça, né? Porque pela graça sois salvo, salvação, né? Graça, salvação. Mediante a fé, é o terceiro elemento, isso não vem de vós, é dom de Deus. É só a gente fazer uma pergunta para o texto. O que é dom de Deus no texto? Aí eu pergunto, graça é dom de Deus? Claro que não, né? Graça é favor imerecido. Nós tratamos disso terça-feira passada. Salvação é dom de Deus? Claro que não, né? Salvação é uma condição posicional. É nos tirar da condição de morte eterna para vida eterna. Isso é salvação. É ser livre da condenação. Isso não é dom de Deus. Então o que é dom de Deus, pelo amor de Deus? Só tem uma coisa aí que é dom. É a fé. E olha como o texto diz. Pela graça sois salvo, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Sabe o que significa? Que até a fé que você tem para crer para a salvação é proveniente de Deus. Diga aí, irmão, é forte, não é? Mas é o que a Escritura está dizendo, e eu estou fazendo uma leitura bem simples do texto. Meus irmãos, como foi mencionado anteriormente, ter fé não é um mérito humano. Não é. A bênção de Deus não está condicionada ao trabalho da fé do fiel. Né? E essa ideia que alguns levantam aí, meu irmão, você quer entrar no céu, você tem que jejuar. Não existe. Você quer entrar no céu, tem que entrar no céu de joelho, porque o próprio Jesus juntou os pés, você também tem que juntar os pés. Coisa nenhuma. Para chegar lá no céu tem que ter fé. E essa manifestação, essa verdade que eu estou dizendo aqui para vocês, está claramente ilustrada. Tem uma citação aqui de William Perkins. Deixa eu ler essa citação para a gente ir aí para esse conceito aqui de fé-dom. O cristão precisa tomar cuidado para não se basear na fé, mas no objeto da fé, que é Cristo. Isso é uma citação de William Perkins. Mas como é que eu entendo esse mistério aqui de Efésios 2, 8 e 9? Essa clara interpretação está lá no capítulo 10 de Romanos. Se você puder ir para lá, inclusive, eu acho que aqui no nosso material, isso. Nosso material tem isso como fé e a pregação. Veja como é que diz o texto de Romanos capítulo 10. Eu não vou ler do versículo 13 não, tá bom? Eu vou me ater a uns versículos anteriores. Capítulo 10. Romanos capítulo 10, abra sua Bíblia, a gente vai terminar. Estou dizendo isso, a gente vai terminar, eu não consigo terminar, né? Isso é um vício, é um costume. Meus irmãos, eu estou compartilhando a Escritura Sagrada. Capítulo 10, versículo 8. Para depois a gente chegar até o versículo 17, tá bom? Romanos 10, 8. Porém, que se diz? Olha aí. A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. E aí Paulo diz, se com a tua boca confessares Jesus no seu coração, confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos,
serás salvo. Dois elementos estão inclusos aqui. A palavra na boca e a fé no coração. Aí ele diz, versículo 10, porque com o coração, não é só crença, lembra? Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Aí ele diz, versículo 13, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aí Paulo continua, como porém invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, formosos são os pés que anunciam as boas novas. Olha a gente aí. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? Agora vem no versículo 17. E assim a fé veio pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Então, você escuta a pregação, a palavra entra no seu coração, gera fé em você e você experimenta Cristo. Então é assim que funciona o dom que é fé. Gerando no nosso coração essa convicção no Salvador. Aliás, abrindo um parêntese aqui, é uma canção que a gente canta e essa canção tem uma expressão um pouco errada. Eu acredito que a nossa irmã, eu gosto muito das canções da nossa irmã, que escreveu essa canção, ela não estava citando o texto bíblico. Eu acredito que ela estava citando, talvez, fazendo uma aplicação. Ela diz, como crerão se não há quem pregue, né? Como crerão se não há quem pregue? Esqueci agora a letra. Ela diz, como crerão naqueles de quem nada ouviram? Não é assim que diz o texto. O texto não está falando daqueles que devem pregar e as pessoas não estão crendo neles. O texto diz, como crerão naquele. Ele está falando de Jesus Cristo. Como crerão naquele de quem nada ouviram. O texto está falando diretamente de Cristo. Então, a salvação é pela fé. Essa fé não é nossa, é dom de Deus, que se manifesta pela pregação. E por isso, como igreja, a gente precisa pregar e precisa evangelizar. Meus irmãos, entrar no céu não é pela lei e muitos menos... não entendi. Mas entrar no céu não é pela lei e muitos menos... não dá para me ler direito aqui a fala. E eu sou um operador horrível de Facebook, pronto. A fé é pelo ouvir. Muito bem, irmã. Diga seu nome aí para colocar um ponto em você aqui, né? Colocar uma notinha aqui boa em você. Meus irmãos, estamos chegando ao final da nossa doutrina. Espero que os irmãos tenham compreendido. Nós tivemos uma ótima participação e quero agradecer os irmãos que estão comigo até então, né? Gastaram esse tempo todinho aqui com esse pequeno expositor. Eu agradeço a Deus pela presença de vocês e a vocês também pela participação. Vamos orar, agradecendo ao Senhor, agradecendo pela vida de todo mundo aí que esteve conosco aqui todo o tempo. Querido Deus, Pai de infinita misericórdia, louvamos e bendizemos o Teu nome, Senhor, por tudo que vivenciamos nessa noite, aqui de nossa casa e os irmãos também das suas casas. É a igreja de casa em casa, propagando o Evangelho, apresentando as verdades da Escritura Sagrada. Agora nos despede em paz, Senhor. Abençoa a vida de cada um dos irmãos que participaram, que estiveram presentes aqui nessa nossa sala de bate-papo doutrinário e que cada um dos teus filhos seja alimentados pela tua palavra e nós possamos cada dia nos afirmar na fé, na nossa convicção e caminhar confiantes do teu agir em nossa vida. Nos despede em paz, nos dá a tua bênção e a tua graça, em nome do teu Filho amado, que reina para todos sempre. Amém e amém. Que o amor de Deus, nosso Pai,
a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, as divinas e eternas consolações do Espírito Santo, sejam sobre todos nós e sobre todo o povo de Deus, agora e para todos sempre. Amém. A alegria do Senhor é a nossa força. Deus abençoe a todos aqui que estiveram aqui na nossa live. Marisete, será que é Marisete que eu estou pensando? Deus abençoe a todos vocês e continue abençoando vocês na fé e na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse período está acabando, viu? Falta pouco tempo, eu digo para você pela fé. Então, se mantenha fiel, convicto, mantenha Raquel, olá Raquel, mantenha a sua fé firme, porque esse período está terminando e o nome do Senhor está sendo glorificado. Eu quero aqui atenuar um pedido de oração de alguns pastores. Eu, na condição também de sacerdote e de pastor, não sei se isso aqui vai chegar nos ouvidos do presidente, mas eu quero fazer aqui um pedido. Presidente, em nome de Jesus Cristo, apregoe um jejum para a nação. E eu, como pastor da 8ª Igreja, vou me envolver com ele. Um dia que o presidente disser, hoje nós iremos fazer um jejum, eu e a minha igreja estaremos nele para a glória de Deus Pai. Então, por favor, presidente, escuta aí o clamor de pastores que acreditam no mover de Deus, no mover do Espírito Santo, no poder da palavra, na voz profética no seio da igreja. E eu sou um deles. Em nome de Jesus, presidente, apregoa um jejum. Deixa de lado a luta, deixa de lado a briga, a militância, que não vai servir de nada. Mas submete os teus joelhos e o teu coração ao Senhor dos Exércitos, ao grande El Shaddai, ao Deus Elohim, o Deus Criador, o Senhor Jeová Nissi, e apregoa um jejum. E Ele ouvirá do céu, Ele perdoará o pecado da nação, Ele sarará essa terra, e Ele abençoará a nossa casa, a nossa igreja, a nossa família, a toda a nossa nação. Então, em nome de Jesus, apregoa um jejum, e a comunidade, evangélica ou não, vai com você nesse negócio, se submetendo à vontade do Deus Todo-Poderoso. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, em nome de Jesus.